Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês novamente. Nossa aula agora vai ser mais uma aula sobre guerras gregas, né? Esse conjunto de batalhas que a gente vai estar tendo aqui. E galera, vejam só, vejam como que a gente já teve, tantas aulas a gente já teve sobre Grécia, né? Essa é o que? A nossa 14ª aula sobre o mundo grego, sobre as características dessa civilização, né? Já comentei em vídeos anteriores com vocês sobre isso. Por que a gente tem tantas aulas sobre Grécia, né? E por que a gente também vai ter tantas aulas sobre Roma posteriormente? Porque são civilizações que têm um impacto enorme na cultura do mundo ocidental, do mundo no qual a gente vive, né? São, perdão, civilizações e grupos que se desenvolvem nesse período da antiguidade que vão deixar um legado cultural enorme e super importante e super influenciador para o nosso dia a dia, né? E nós temos aqui então, nessa nossa 14ª aula, mais uma aula durante esse período clássico, né? O que é algo clássico? O que significa a palavra clássico para você? Pensa um pouquinho. Clássico é algo bom? Mas não é só algo bom, mas é algo que tem um esplendor tão grande que marcou um período, que marcou época, né? Então, o período clássico que você vai ter da civilização, do mundo grego, é esse período que a gente está tendo das chamadas guerras gregas, tá? Então, aqui a gente vai ver, vamos retomar, o que a gente vai ver na nossa aula, na verdade? Retomaremos os períodos históricos, né? De novo, professor, de novo, cara, você tem que ficar craque nisso aqui. Primeiro, porque o professor gosta de cobrar isso em prova. E segundo, porque é importante para você se localizar, tá? E o que mais? A gente vai retomar, então, os períodos históricos gregos. Vamos retomar rapidinho as guerras médicas, que foi o que nós vimos na nossa aula anterior, tudo bem? Vamos retomar também uma outra coisa importante, que vai ser as características dessas batalhas e a parte final delas. E falaremos, então, especificamente sobre uma outra guerra, chamada Guerra do Peloponeso, que é uma guerra que tem um nomezinho estranho, né? Então, vamos lá. Período pré-homérico, você já sabe que é o período de invasão dos povos indo-europeus, aqueus, eólios e jônios. Aqueus, eólios e jônios invadem aquela região das ilhas gregas, vivem tranquilamente, até que chegam os dórios, uma galera que gostava de uma treta na hora do recreio, a galera que tinha as armas mais desenvolvidas, armas de ferro, melhores do que as armas dos aqueus, eólios e jônios. Os dórios invadem aquela região e dominam aquela região. Com a invasão dos dórios, nós tivemos a chamada primeira diáspora, a primeira fuga dos povos gregos. Para onde esses gregos fugiram? Para o norte da península da Ática e também pela península do Peloponeso, vão em direção à Grécia continental, mas principalmente em direção à Ásia Menor. Depois, nós temos o período homérico, né? O Homero é o cara que vive nesse período aqui e conta sobre o período anterior ao dele. O Homero vai contar, por exemplo, lá sobre a Guerra de Troia, né? No seu livro A Ilíada. Ele conta as histórias lá da Guerra de Troia. E depois ele conta o retorno de Odisseu no livro chamado Odisseia, tá? Então, o período homérico nós temos o desenvolvimento das genos, as genos cresceram muito, acontece o que nós chamamos de cinecismo, né? A união de genos mais genos, surge uma frátria. Frátria mais frátria dá origem a uma tribo. Tribo mais tribo dá origem a uma polis, né? A uma cidade-estado. Então, depois disso, as cidades crescem tanto que as pessoas começam a migrar e aí nós teremos a chamada colonização grega, ok? Depois, período arcaico, desenvolvimento dessas polis. A gente viu até o período arcaico como surgem as polis. Como surgem as poleis, também pode ser, que é o plural de polis em grego, né? O surgimento das cidades-estado. E no período clássico, o que vai ser? As guerras. Período que marcou muito esse mundo grego, tá? E aí a gente finaliza, na nossa aula de hoje, esse período chamado de período clássico, né? Onde nós temos as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, tá? Então a Guerra do Peloponeso, o fim da Guerra do Peloponeso vai deixar marcado esse período e aí, acabando a guerra, nós temos uma transição importante, que é quando inicia-se uma nova fase da história grega que a gente chama de período helenístico. Tudo bem? Vamos lá. Só para a gente retomar, as guerras médicas, aqui o que a gente estava vendo naquela aula que demorou 15 minutos, 19 minutos, aqui a gente vai ver rapidão porque você já viu, é só para retomar. 3 fases da guerra. Primeira fase, galera, expansão persa durante o governo do Dário. O Dário foi lá, invadiu algumas cidades-estado gregas, Atenas incentivou uma revolta, os persas não gostaram e depois os persas invadem as ilhas gregas. No que eles estão invadindo ali, nós temos a primeira batalha chamada Batalha de Maratona.
Os persas chegam naquela região, os gregos os surpreendem no litoral e os gregos conseguem vencer. Aí o tiozinho vai lá correndo para Atenas e fala, ganhamos, pum, e morreu. E aí esse cara depois ganhou uma prova em nome dele chamada de maratona, que é a distância de maratona até Atenas, até os dias de hoje, né? Que no caso é a distância da prova chamada de maratona. Aqui acabou a primeira fase, então os gregos venceram. Lembra, não existia uma Grécia unida, uma Grécia unificada. Existiam várias cidades-estado divididas. Perdão. Nesse período de conflito, os gregos vão começar a se ajudar. Tá? Segunda fase, Batalha das Termópilas. 10 anos depois, o Xerxes montou um exército ainda maior do que o seu pai Dário e foi em direção à Grécia para invadir essa região. Né? E aí ocorreu a Batalha das Termópilas. A Batalha das Termópilas é aquela batalha dos 300, né? Os 300 soldados espartanos contra 3.000 soldados persas. Como é que eles iriam vencer essa batalha? Levando eles para uma região em que a vantagem numérica não fosse mais considerada como vantagem. Então, ao invés de eles batalharem em campo aberto, eles direcionam para uma região de montanhas, aqui do lado montanha, aqui do outro lado montanha. Quem que vai estar batalhando são só os soldados que estão na linha de frente. A galera que está lá para trás vai ficar esperando a vez de chegar na linha de frente. Então, a superioridade numérica militar dos persas não fazia vantagem nenhuma aqui, né? Os espartanos morrem em conflito. Até hoje você tem uma estátua do Leônidas lá na região das Termópilas em homenagem a essa batalha. Depois, Batalha de Salamina, que é aquela batalha marítima, né, em que a gente vai ter os gregos vencendo também os persas aqui. Ah, um detalhe, olha que legal, perceba, eu falei para você que passou 10 anos da Batalha de Maratona até Termópilas, de 490 a 480. Por que o número está diminuindo? Se passou de 490, não tinha que aumentar? Não, porque aqui a gente está falando de antes de Cristo. Então, conforme o tempo vai passando, o número vai diminuindo. É igual na matemática, e quando chega lá no nascimento de Jesus, aí nós temos uma recontagem. Beleza? Continuando. Nessa transição da Batalha de Salamina até a Batalha de Plateia, nós temos a criação da Liga de Delos. E aqui é um ponto importante. Liga é uma união de cidades. O que é a Liga da Justiça? Uma união de heróis para batalhar contra alguma coisa. O que vai ser a Liga de Delos? Uma união, um conjunto de cidades-estado gregas, tá? Comandadas pela cidade de Atenas. E por que é chamada Liga de Delos? Porque essa reunião entre os líderes das cidades aconteceu na ilha de Delos, portanto, Liga de Delos. Tá? E aí, a cidade de Atenas era quem lideraria essa liga. E o que vai acontecer? Essa liga funcionava da seguinte maneira. Anualmente, todas as cidades-estado que faziam parte da chamada Liga de Delos deveriam enviar para a cidade de Atenas, que era a cidade que estava comandando. Por que Atenas comandava, professor? Se Esparta era a cidade que tinha o melhor exército? Porque a cidade de Atenas era a cidade mais rica, tá? Poderia ter condições melhores para governar, para comandar. Então, anualmente, todas as cidades, cerca de 300 cidades-estado, que faziam parte da Liga de Delos, enviavam tropas, né, soldados e recursos financeiros para que Atenas fosse criando um grande exército. E aí a Liga de Delos foi existindo, até que eles vencem depois da Batalha de Plateia, né? E aí é o problema. Porque a Liga de Delos, ela existiu para os gregos se unirem contra os persas. Só que quando acaba essa batalha, essas batalhas dessas guerras médicas, principalmente com o Tratado de Susa, que foi um tratado que ficou tudo sussa entre gregos e persas, não tinha mais sentido a Liga de Delos continuar existindo. Por quê? Porque se a Liga de Delos surge como um conjunto de cidades-estado contra os persas, agora os persas não são mais um inimigo. Portanto, é necessário essa liga continuar existindo? Não é necessário. Mas a cidade de Atenas não quer abrir mão dessa cidade. Perdão, dessa liga. Né? Por quê? Porque ela vai dizer para as outras cidades, tá, agora a gente está em paz, mas vai que vem um outro inimigo depois. Vai que um outro rei persa queira invadir nós, as cidades-estado gregas novamente. Então Atenas quer manter a Liga de Delos existindo porque ela ganhava muito com isso. Né? E algumas outras cidades-estado, como é o caso de Esparta, não vão gostar da manutenção, da continuidade dessa chamada Liga de Delos. Então, vem comigo aqui no quadro. Nós temos a chamada Liga de Delos,
que é comandada pela cidade de... Isso, Atenas. Essa Liga de Delos, comandada pela cidade de Atenas, se origina por um medo que os gregos tinham dos persas. Mas olha só, aqui após o Tratado de Susa, não tem mais por que essa liga continuar existindo, mas mesmo assim ela continua existindo. Então, algumas cidades-estado gregas vão falar: ô Atenas, vamos parar com isso, cara, vamos acabar com essa liga. E não vamos acabar não, vamos continuar existindo. Como uma maneira de tentar romper com esse domínio dos atenienses, surgirá uma outra liga. Tá? Então a gente tem ali que é a Liga de Delos, de um lado. Do outro lado a gente vai ter uma outra liga, chamada Liga do Peloponeso. Professor, que nomezinho estranho. Pois é. Por que ela tem esse nome? Porque ela era uma liga liderada pela cidade de Esparta. Professor, mas não era mais fácil ficar Liga de Esparta? Não. Liga do Peloponeso tem esse nome porque a cidade de Esparta fica onde? Na península do Peloponeso. E como Esparta era a cidade que dominava a liga, então, Liga do Peloponeso. Vejam o que vai acontecer. Você tem duas ligas, uma liga de um lado e outra liga do outro. Ligas buscando dominar, manter a hegemonia, o controle sobre o território grego. Quando você tem grupos lutando pelo mesmo interesse, o conflito vai ser inevitável. E aqui nós teremos, então, batalhas entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que a gente vai chamar de Guerra do Peloponeso. Professor, não consegui entender teu quadro ali? Não tem problema, eu coloquei para você aqui. Ó. Nós temos então uma insatisfação de cidades-estado gregas, né, com o domínio ateniense na Liga de Delos. Surge uma outra liga, chamada Liga do Peloponeso, liderada agora por Esparta. Então você tem duas ligas buscando o domínio, o controle do território grego. E aí o conflito entre essas, o conjunto de batalhas entre tais ligas, ficou denominado de Guerra do Peloponeso, certo? Olha o que acontece. Pensa um pouco. Aqui, galera, nas guerras médicas, os gregos estavam batalhando contra os persas, beleza. Eles poderiam aproveitar esse período para crescerem, aproveitar que Atenas está controlando e se tornarem uma grande potência. Só que não. Ao invés de se desenvolverem, ao invés de perceberem que o conflito externo fez com que eles se fortalecessem, os gregos vão se fragmentar. Aqui nós temos uma tese chamada tese do suicídio grego, tá? Que inclusive acontece de aparecer em questões de vestibular lá mais para frente. Por que suicídio grego? Porque os gregos, ao invés de buscarem o seu fortalecimento e a cooperação entre si, não, vão começar a tretar entre eles. Tá? E aqui, galera, nós teremos essa Guerra do Peloponeso, que é um conjunto de batalhas que vai de 431 até 404. Mais de 20 anos que você tem de batalhas. E agora, olha isso aqui, é uma liga de um lado e uma liga do outro. Uma liga é um conjunto de cidades-estado lutando contra uma outra liga, que é um outro conjunto de cidades-estado. Então você tem um monte de cidades-estado batalhando entre si. O que vai acabar acontecendo? Olha o tempo que essa guerra demorou. Você tem ali essa guerra demorando mais de 20 anos, mais de 25 anos. Cidades-estado entrando em conflito. Quais são, melhor, as consequências da chamada Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso vai levar ao enfraquecimento de Atenas e Esparta. Tá, professor, mas quem que ganhou? Esparta vence, tá? Só que é uma vitória extremamente momentânea. Por quê? Devido a eles terem ficado tanto tempo em conflito, né? Tanto tempo batalhando essas cidades-estado, guerra, galera, precisa de grana. Se precisa manter uma guerra, você tem que ter muito dinheiro para ter soldados. Esses soldados precisam de alimentação, precisam de armas, né? Então, isso fez com que os gregos, as cidades-estado gregas, gastassem, de maneira geral, muito com a guerra. E aí, os espartanos, por mais que venceram, uma cidadezinha-estado pequena chamada Tebas vai conseguir dominar o mundo grego. Domina essa região ali, que era uma cidade fraca. Então você tem uma cidade fraca conseguindo dominar. Perceba, então, o nível de enfraquecimento que Atenas e Esparta estavam, né? Só que Tebas não consegue se manter. Uma outra cidade que estava em franca expansão,
chamada de Macedônia, vai começar a marchar em direção ao mundo grego, em direção às ilhas gregas e vai conseguir dominar. Esse processo de dominação macedônia se inicia com o Filipe II e se concretiza, como é que eu posso dizer? Se completa com o seu filho chamado de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande conquista todo o mundo grego. E aí, quando nós temos a invasão macedônia das chamadas ilhas gregas e do mundo grego de uma forma geral, nós teremos o fim do período clássico. Por quê? Porque Atenas e Esparta, que eram as duas principais cidades que caracterizavam esse mundo grego, acabaram entrando em declínio. O Filipe II invade, depois o Alexandre o Grande, e aqui nós temos o início do período chamado de período helenístico. Por que desse nome? Nós veremos na nossa próxima aula. Beleza? Galerinha linda, as atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês irem realizando sobre esse assunto, certo? E eu sou o professor Juliano. Até a nossa próxima aula. Tchau!